A raiva é uma emoção violenta de caráter penoso, uma fúria, um ódio, né? É caracterizada na Bíblia como um grave pecado. Ainda que algumas vezes pareça ser ocasionada por um justo motivo, como a gente vai ler lá em Efésios 4:26, nesse caso aqui, o apóstolo, lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo adverte sobre o perigo de passar-se facilmente para o injusto e pecaminoso. Então a gente vai ver que a raiva e a ira, ela pode ser exercida em justiça ou em injustiça. A gente vai ver situações na própria Bíblia, onde a raiva, a ira, ela veio como algo, um sentimento, né, naquele momento, como a gente tem também, mas voltado para uma situação de justiça. E em outros momentos para uma situação de injustiça. Então eu queria começar lendo, né, o texto de Efésios 4:26. Vou pedir já para a missionária Marinês separar esse texto. Efésios 4:26. Aberto já. Bem, vou pedir para a pastora Josefa, pode fazer a leitura para nós, Gálatas 5:19. Tá me ouvindo? Isso, agora eu estou te ouvindo. Abre para nós Tá. em Gálatas 5:19, que eu já te chamo. Tá bom. Amém? E vou pedir para a Nélida fazer a leitura de Colossenses 3:5. Amém, Nélida? Está ouvindo? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Quando a gente fala desse sentimento de raiva ou ira, a gente vai entender que raiva, ela seria um nível mais leve, né? Aqui a gente pode definir a raiva como uma obra da carne, porque Gálatas vai tratar ela como uma obra da carne, sendo um impulso ou hábito procedente da velha maneira de viver. E o que nós estamos tratando é que existe uma nova maneira de viver e que Deus espera que a gente adote esses comportamentos, né? Essa nova maneira de viver, sendo agradáveis ao Senhor e ao mesmo tempo expressando, manifestando, né, o fruto do Espírito, aí as características do fruto do Espírito também vamos falar. Então nós devemos despojar daquilo que é desagradável a Deus, daquilo que a gente trouxe, né, conosco desde lá do mundo, lá atrás, de quando estávamos lá, despojar de todas essas coisas e nunca mais nos render a esse sentimento, o que não significa que esse sentimento ele vai ser apagado das nossas vidas, né? O que a Bíblia vai nos ensinar em alguns momentos aí, e a gente vai ver nos textos, é que você pode sentir raiva, você pode irar-se em alguns momentos, isso é natural, faz parte da nossa natureza. A questão é quando isso vira pecado, quando isso se torna injustiça aos olhos de Deus. Então vamos lá, vou pedir para a missionária Marinês fazer a leitura de Efésios 4:26 e a gente vai seguindo. Amém? Pode ler, missionária, se estiver no jeito. Oi, tá me ouvindo? Tá sem microfone, eu acho. Oi. Aí. Irai-vos, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso. Então aí já começa, né? Em Efésios o apóstolo Paulo dizendo pra gente, ó, irai-vos. Quer dizer, ele está dizendo, você pode ficar irado, você pode sentir raiva, ter aqueles momentos de ira, de raiva, mas não transforma isso num pecado. O que isso quer dizer para nós na prática? Que na verdade a gente vai ter momentos de ira, porque a ira ou a raiva aí, em níveis, né, diferentes, ela vai ser desencadeada em alguns momentos diante de determinadas pessoas, né? Acho que não vou perguntar nem pedir para levantar a mão, mas talvez você tenha na sua vida alguém que só por estar perto, por ficar ali alfinetando, da maneira como a pessoa se comporta, ela gera, né, aquele sentimento de raiva ali, e você já fica com aquela raiva despertada, desencadeada. Às vezes uma situação de injustiça, quando você vê, né, exemplo, um homem batendo numa mulher, ou uma mãe que seja batendo numa criança assim com um pouco mais de violência, aquilo já vem, né, dentro da gente, assim, desencadeia muitas vezes. Então, pessoas, situações, cenários, vários tipos de coisas e de pessoas, de ambientes, acaba desencadeando a raiva ou a ira, né, no nível mais agressivo. E a palavra em Efésios 4:26, ela está dizendo o quê? Que você sentir raiva é natural, que você ter esses momentos de ira é natural. Só que ele está dizendo assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Então essa raiva, ela não deve ser transformada, ela não deve chegar no ponto de sair para fora, né? De se exteriorizar. Ou seja, aí entra as questões de autocontrole, domínio próprio, né? Vai entrar o fruto do Espírito também, que a gente vai falar em seguida aqui. Mas a questão é aprender a dominar, para que aquilo não saia pela nossa boca e se torne pecado, né? Ou através de uma atitude aí violenta. Vou pedir já para a pastora Josefa fazer a leitura para a gente, Gálatas 5:19 e 20, que a gente vai juntar essa ideia. Né? Oi, tá me ouvindo? Pode ler, pastora. Então tá.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Bem, então as dissensões aí já entram, né? As discussões, a ira. Raiva e ira entra nesse lugar aí, né? De frutos da carne, entra nesse grupo. Então, qual que é a diferença para eu entender? A raiva é algo que você sente, aquele momento de raiva, né? Um sentimento que eu vou chamar assim, até então você sente, mas ele não é nocivo. Na verdade, a raiva, ela pode ser construtiva ou destrutiva. A raiva, quando você lança, vou chamar assim, vou dizer assim, quando você lança ela em direção a outra pessoa, ela pode ser até nociva para aquela pessoa. Mas muitas vezes quando você usa uma raiva de si mesmo, só para exemplificar, né, devido a determinadas situações, a erros que você continua cometendo e não consegue, né, se libertar de algumas coisas que continuam acontecendo, coisas que se tornaram vícios, isso pode ser usado de maneira construtiva. Então aquela pessoa que, por exemplo, puxa, eu não consigo terminar nada que eu começo, que raiva de mim mesmo, porque eu não consigo dar sequência aos meus planos e projetos. Aquela pessoa que muitas vezes ela está na igreja, ela está na palavra, só que ela com frequência, constantemente, ela se vê pecando outra vez na mesma coisa, que ela já tentou se libertar e não consegue. Então aquela raiva, essa energia gerada, ela também pode ser construtiva. Porque se eu pegar essa energia e aprender a focar ela naquilo que eu não estava vencendo, né, essa energia pode ser usada para me fazer um vencedor, para te ajudar a vencer em determinadas áreas e situações. Só que a raiva ela também pode se tornar uma energia, né, destrutiva, que são os momentos que essa raiva ela sobe de nível e ela vai para um patamar mais elevado, vou chamar assim, que é o da ira, onde já não fica mais dentro, já não é algo retido, onde você só sente, mas é onde você expressa, muitas vezes com palavras violentas, gestos, né, ou mesmo com parte para a pancadaria, né, para uma violência física, pode ser verbal, pode ser física, mas a partir do momento que eu coloco isso para fora, que eu não sei dominar isso, isso se torna pecado. Então, quando eu não domino, quando eu tenho domínio próprio no Espírito Santo, quando eu tenho esses frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito com os seus itens sendo manifestado na minha vida, quando eu me rendo ao Espírito, quando é Ele quem governa, né, quando eu entrego o governo para Ele e Ele realmente assume a direção, então agora toda vez que aquele sentimento vem, eu me seguro nele. Sabe aquela historinha de contar até 20, né? Você conta até 20, conta até 10, conta até 20, para ver se abaixa um pouquinho ali e você consegue se segurar para que aquela ira que você sentiu, porque não tem como evitar o sentimento da ira, da raiva, tem como você evitar o pecado. E é isso que a palavra nos ensina. Quando eu sou governado pelo Espírito, eu vou produzir fruto do Espírito. Quando eu sou governado pela carne, eu vou produzir fruto da carne, como está descrito em Gálatas 5, né? Então, esse impulso ou hábito, né, procedente da nossa velha maneira de viver, do Adãozinho, daquela natureza adâmica lá que precisa ser vencida, né, cada dia mais, ela acaba se manifestando quando eu não tenho ainda o governo do Espírito na minha vida. Colossenses 3, 5 a 9, eu vou pedir eu pedi para a Nélida, né? Pode ler para nós, Nélida? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém. Então, todas essas coisas, né, que Colossenses cita, que Paulo cita em Colossenses, elas vão nos dar o mesmo, na verdade, aí tudo está ligado, tá, gente? Esses versículos, eles estão apontando para uma coisa só. Tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que provém da carne, eu preciso me libertar lançando na cruz. Renunciar, né, a velha maneira de viver e assumir uma conduta nova. Até mesmo, né, ontem a gente estava numa reunião lá na igreja e eu ainda citei, né, que lá a gente está tendo o módulo 1, e eu até citei essa questão,
que a gente precisa se enquadrar, né, se encaixar no modelo de Cristo que ele deixou para nós. E ele exercia compaixão, mansidão, vários atributos. E a gente precisa procurar. E uma coisa que eu quero chamar a atenção dentro desse versículo que a Nélida, desse texto que a Nélida leu, de Colossenses, é que ele cita uma coisa interessante para nós. Que ele está dizendo o seguinte, ele fala sobre a ira de Deus. Ou seja, Deus tem esse sentimento de ira, né? Até Deus, ele se ira, ele pode se irar como já aconteceu, né? A palavra descreve várias vezes, que Deus irou-se com um homem específico, que Deus irou-se com seu povo, que Deus irou-se inclusive com toda a sua criação, quando ele quis pôr fim a tudo. Então a gente precisa entender isso, que esse sentimento de raiva, de ira, ele acontece e ele vai continuar acontecendo sempre. A gente vai ver na palavra de Deus, por exemplo, que a ira e a raiva, né, em níveis aí de proporção um pouquinho diferentes, mas tanto um como o outro começou a existir no mundo desde Gênesis, né? A gente vai ver que lá no Éden, como sempre, né, eu digo que sempre tudo começa no Éden, ou pelo menos teve, né, um começo ali. Mas a gente vê, por exemplo, Adão e Eva, né, quando Eva cai, e aí ela então conduz também Adão a comer o fruto proibido, e ele cai também. Quando Deus vem procurá-los, o que acontece? O sentimento no coração de Adão é de raiva, né? Foi essa mulher aí que o Senhor me deu que me fez cair, que me fez pecar, que me fez comer o fruto. Então, já no primeiro casal, houve ali uma dissensão, um sentimento de raiva de um pelo outro. A gente vai ver isso, esse sentimento de raiva trouxe, né, a condenação para todos nós ali naquele primeiro momento. Mas a gente vai ver também que a partir da descendência de Adão e Eva ali, né, quando Caim mata Abel, a gente vai poder entender o início da ira. Então vamos entender assim, raiva. Adão sentiu raiva de Eva porque ela se deixou levar pela conversinha da serpente e acabou levando ele também. Caim já foi um negócio mais grave, porque não ficou apenas na raiva retida, né, mas ficou numa situação de ira, aonde ele expressou isso, né, com violência, a ponto de tirar a vida do seu irmão. Então, Caim foi aí o primeiro personagem bíblico, né, a ter esse sentimento de ira. Mas não só isso. Se a gente pegar no Novo Testamento também, João 11:33, por exemplo, né, na passagem de Lázaro, quando a gente vê a irmã de Lázaro, né, a família de Lázaro, na verdade, revoltada, com raiva de Jesus, porque eles pediram para o mestre vir, porque Lázaro estava enfermo, e eles chamam, né, o mestre ainda fica lá 2, 3 dias, até que ele chega, até que ele vem. Quando ele chega, Lázaro morreu. E qual que é o sentimento no coração das irmãs, né, da família? Elas estão com raiva, aquilo ali gerou uma raiva. Olha, se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido. Então a gente vê que esse sentimento, ele acontece, né, com personagens da Bíblia. A gente vê o próprio Jesus irado, né, com os cambistas que usavam o templo para fazer o seu comércio, né, para fazer os seus negócios, e ali ele puxa do chicote e dá uma peia neles. A gente vai ver também, ainda voltando um pouquinho no Velho Testamento, o personagem que eu esqueci de citar, Moisés. Quando Moisés está no monte, ele desce com as tábuas da lei, e ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro, né, sendo que tinha o Deus vivo e verdadeiro em favor deles, querendo ali caminhar com eles. E aí o sentimento de Moisés também não é diferente disso. Foi um sentimento de raiva, né, que evoluiu ali para uma ira. Então essa é a diferença. Quando a raiva, que é aqui dentro, né, ela evolui para um ato violento, quando ela é exteriorizada, então aí já é um sentimento de ira. E debaixo de um sentimento de ira, Moisés, ele sem pensar provavelmente, ele quebra as tábuas da lei que foram escritas por Deus, né, pelo próprio Deus. Então a gente vai entendendo que esse sentimento, ele está dentro de nós, né? Ele faz parte da natureza carnal aí, da carne, mas que ele precisa ser dominado. Como tudo mais que é da carne, tudo mais que é pecaminoso e que nos separa de Deus, que desagrada a Deus, precisa ser dominado, né? E quem nos ajuda a dominar tudo isso é o Espírito Santo, por meio de oração, por meio de jejum, né, que é o que nos ajuda a vencer a carne. E a gente vai precisar adotar todas as ferramentas que Deus dá. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, né, e nesse sentido, né, nós somos colocados como um exército, uma milícia de soldados, e que as armas da nossa milícia, dos soldados que nós somos, elas não são carnais, mas são espirituais. E quais são as armas da nossa milícia que são espirituais e poderosas, né, no Senhor, para destruir essas fortalezas da mente, do coração, da carne? É justamente aquilo que Deus nos deu: oração, jejum, consagração, adoração,
se encher da palavra, né? Encher o coração de boas palavras das Escrituras, mas de coisas boas também, para que quando você abrir a sua boca, mesmo no momento de ira, não vai sair aquilo que é nocivo, aquilo que vai talvez impactar de uma forma negativa até a vida do seu próximo, mas quando você abrir a sua boca e colocar isso para fora, se o seu coração estiver cheio da palavra, são coisas boas que vai sair, mesmo em relação àquilo que é negativo que está se apresentando naquele momento. Amém? Lembrando que você pode participar, é interativo, tá? Então, olha só. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Deixa eu avançar aqui no 2 slides, que eu não sei porque ele não está acompanhando o meu com o seu aí, então eu tenho que avançar os dois um de cada vez. A ira, ela é uma erva daninha, vou dizer assim, né? Ela é daninha e pecaminosa. Ela gera contendas, ofensas, gritarias, blasfêmias, pleitos, inimizades, homicídios, né? É o pecado que atenta contra o amor ao próximo, e Cristo denuncia a ira como um pecado grave e digno de juízo, olha isso. Né? A gente vai ver nesses textos, e eu quero já distribuir aqui, vou pedir para o Caio abrir aí, Caio, deixa aberto, Salmo 37, 8. Está me ouvindo aí, Caio? Amém? Salmo 37, 8, Caio. Amém. Aí. Glória a Deus. Vou pedir para a pastora Anaí, está me ouvindo? Sim. Sim. Anaí, abre para a gente Eclesiastes 7, 9. A missionária Marinês, vou pedir mais um aqui, ó, Efésios 4, 31. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cecildes, saiu, acho que caiu a conexão dela aqui. Glória a Deus. Tá, eu leio aqui, ó, Provérbios 22, 24. Tô aqui, pastor. Aí, opa, levanta a mão. Diaconisa Presente. Amém. Sim, presente. Cecília, Tô abre aqui pra- também, pastor. Tô aqui abre também, pra- pastor. Agora eu abri aqui, melhorou para mim, para poder visualizar. Diaconisa Cecília, 1 Coríntios 13, 5. Missionária Liomária, Mateus 5, 21. Amém. Valéria pode ler para nós? Está me ouvindo? Acho que não. Pastora Josefa está aí? Tô. Pra gente, Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Já deixa marcado aí que nós vamos chegar lá já. Amém? Então vamos lá. Caio, Salmos 37, 8. Vai falar pra gente do... Ok. Pode ler. Não fique com raiva ou ira. Não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Então aí um conselho do salmista, né? Por que vai ser pior para você, na verdade? Eu não sei quantos já conhecem aquela história da garrafa de veneno, né? Quando você sente raiva, sente ódio de alguém, cada vez que você sente, tem uma historinha que diz assim, cada vez que você sente raiva de alguém, odeia alguém, e você, né, lança aquela energia negativa em direção àquela pessoa, é como se você tivesse uma garrafa de veneno e cada vez que você odeia, ou tem raiva, ou se ira com aquela pessoa, você bebe um gole, né? E aí você sente raiva dela outra vez, outro dia, outro gole. Porque, na verdade, essa ira, essa raiva, ela vai ser nociva para você mesmo. Você está se envenenando, a pessoa às vezes não está nem sabendo, né, que você tem aquele sentimento em relação a ela, mas o veneninho está entrando aqui no teu coração. Né? E devido a esse veneninho aí, nocivo, muitas e muitas vezes, pessoas são acometidas de enfermidades, não entendem nem o porquê, né? Desconhecem a origem das enfermidades. Mas aí o salmista está dando uma explicação clara para a gente. Aquilo que nós sentimos de negativo em relação ao próximo, primeiro vai contra um princípio, um mandamento, né? Importante de Deus, que diz que eu devo amar o próximo e não odiar, né? Mas quando eu tenho esse sentimento, ainda que aquela pessoa nem saiba, na verdade não vai fazer mal para ela, vai fazer mal para mim. Eclesiastes 7:9 também vai concordar aqui, esclarecer um pouquinho mais. Pastora Nair. Não perca a cabeça. A raiva é a marca registrada dos insensatos. Meu Deus. Então, assim, basta, né? Esse versículo aí já mata a pau. É marca registrada dos insensatos. Quem tem bom senso da parte de Deus, não se deixa levar por um sentimento tão pequeno, né? Que não produz nada de bom para ninguém, nem para você mesmo. Então, por que, né, dar lugar a esse sentimento? A gente vai ver também Efésios 4:31, missionário marinês.
Amém. Amém, sou eu. Sim. Desculpa me interromper um minutinho. Você pode repetir a página que o senhor pediu para eu abrir, fazendo um favor? De 1 Coríntios 13:5. Tá, obrigada. De nada. Tá, obrigada, Pode tá? ler. Deixa eu- Efésios 4:31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tem que limpar o coração, né? Amém. Na verdade, assim, quando a palavra diz assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Quem lembra? Quem que vai subir o monte do Senhor? Amém. Quem tiver o coração Amém. puro e a mão limpa. Então, meu coração tem que Limpa. Eu tenho que olhar para as pessoas, por mais que elas possam se levantar contra mim, fazer coisas que me desagradam, que pode gerar esse sentimento, não deixar esse sentimento chegar num nível de pecado, de exteriorizar. Mas orar a Deus, pedir ao auxílio do Espírito Santo e dizer, Senhor, me ajuda a dominar sobre esse sentimento e liberar perdão sobre a pessoa que me atingiu, porque para que isso não se torne, né, algo a atrair o teu juízo para a minha vida. Continuando aqui, Provérbios 22:24. Esse eu vou ler aqui. Provérbios 22:24. Ele vai dizer. É o 24 e 25, na verdade. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Está falando sobre você se associar com pessoas de mau humor, com pessoas que estão sujeitas, né, a esse sentimento, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal, né, para não aprender os caminhos deles e para que isso não se torne um laço para a sua alma. Então aqui Provérbios adverte, né, sabedoria aí de Salomão escreveu que você não deve se associar com pessoas que têm comportamentos de raiva, de ira, que têm o ódio, né, o coração cheio de ódio, de amargura, de coisas nocivas. Por quê? Porque você acaba sendo contaminado. Jesus, ele ensinou que basta um pouquinho de fermento, né, para levedar toda a massa. Né? Basta uma fruta estragada para estragar todo o cesto, né? Tem um outro ditado que diz dessa forma. Então, a gente precisa ter esses conceitos. A associação a pessoas que expressam, né, os frutos do Espírito, que andam em mansidão, que têm, né, a longanimidade, que têm a paz de Deus dentro do seu coração. Sabe aquelas pessoas que o mundo está caindo, está tudo tremendo, né? O negócio está grave, mas ela está centrada porque Deus, o seu fundamento é Jesus Cristo. E ela está constantemente ali sendo direcionada, né, pela paz do Espírito. Então a gente precisa se associar com boas pessoas, caminhar com pessoas que vão nos ajudar a nos tornar mais espirituais e maduros, né, na presença do Senhor. 1 Coríntios... Oi? Olha, estou vendo. Oi. Tô vendo aqui em Eclesiastes 7, versículo 7, diz assim: a opressão faz até o sábio perder o juízo. O suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor do que começar. Ter paciência é melhor do que se afobar e meter os pés pelas mãos. A paciência aí entra como um antídoto, né? A paciência, ela vai nos ajudar a resistir essas investidas, né? Que a gente recebe de outras pessoas, que a gente de repente é alcançado aí, né, pela ação ou pela palavra de outras pessoas. Então paciência aí é um dom, né? Paciência aí é um privilégio e a gente precisa desenvolver cada vez mais. Vou pedir para a diaconisa Cecildes fazer a leitura 1 Coríntios 13:5. Não se importe com a indecência, não se importe com a indecência, não busque os seus interesses, não se irrite, não suspeita o mal, não folgue com a injustiça, mas folga com a verdade. Também ele vai advertir, vai colocar uma concordância mais uma vez a respeito de, vou chamar assim, de cuidados, né, que a gente tem, que a gente precisa ter em relação a esse sentimento, em relação a esses momentos que a ira vem, esses momentos que a gente é testado, né, vou dizer que a gente é testado por isso, por esse tipo de investida, né? Até mesmo do maligno, que usa pessoas à nossa volta para poder roubar a nossa paz. Aqui na Bíblia King James, esse mesmo texto, ele diz assim: não se porta de maneira inconveniente, não haja egoisticamente, não se enfureça facilmente e não guarde ressentimentos. Então, não se essa fúria, né, que tem na nossa carne, porque a gente tem que lembrar sempre isso, né? A gente tem um espírito excelente, o espírito na verdade já está pronto, preparado. A nossa alma, ela combate contra muitas coisas da parte de Deus, nas nossas vidas também, assim, a nossa mente, melhor dizendo.
que a mente mente, né? Mas a gente nunca pode esquecer que a carne, nós somos carne, enquanto estiver nesse mundo aqui, a gente vai precisar vencer essa carne, assim como Jesus venceu. E lembrar, né, das palavras dele, tem de bom ânimo. Ele venceu esse mundo em carne. A gente vai ver, por exemplo, Paulo ele fala que as aflições desse mundo, as experiências desse mundo, coisas que nós passamos, né, muitas vezes, esses próprios momentos que a gente é confrontado por pessoas, por coisas, por situações, e a gente tem que lidar, né? Tem que lidar com esses momentos. Isso vai acabar produzindo experiência. A tribulação está em Romanos 5. Ela produz paciência, a né? tribulação Ela tem que produz a produzir isso paciência, aí, né? e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, olha a receita que Paulo está dando aí. Né? Os momentos de tribulação, quando você está no seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, aquele irmãozinho que, né, sempre vai estar se alfinetando ali, só de estar perto. Porque a igreja, irmãos, inclusive, vale a pena citar que a igreja é um desafio para todos nós, e o congregar é algo que, né, foi criado a partir da igreja, e eu creio que num projeto maior de Deus, para nós sermos afiados uns pelos outros, né? Na verdade, o congregar, você lidar com pessoas diferentes, você lidar com pessoas que têm tantos problemas quanto você, tantos defeitos quanto você, é um aprendizado, né? Por isso que Paulo também exorta, falando, olha, não deixem de congregar. O congregar ele é muito importante para as nossas vidas, para nós aprendermos a desenvolvermos, melhor dizendo, essa paciência e essa capacidade, né? Essa capacidade de absorver sem revidar, né? Eu lembro que, não vou contar a história toda, mas assim, uma historinha que se resume no ping sem pong, né? Tem aquele joguinho de ping-pong, não tem? Né? Que joga com a raquete assim, a bolinha vai e vem, e um jogador ele dá o ping e o outro responde com o pong do outro lado, né? Isso aí gerou o nome. E na verdade, nós enquanto cristãos, a gente precisa aprender a viver, né? Tendo o ping, mas não tendo o pong, ou seja, a pessoa ela manda um lance, uma palavra, uma atitude, falou mal de você, criticou, qualquer coisa nesse sentido. Só que do outro lado, se ela não tiver o pong, a resposta, o jogo acabou, entende? Então a gente precisa adotar essa metodologia e aprender, inclusive, a usar aquilo que é lançado contra a gente, que costumava gerar ira. A gente precisa aprender, buscar em Deus, né? Buscar na oração, buscar no Espírito Santo o fortalecimento, para poder não apenas superar, mas aprender a usar aquilo em nosso favor. Eu lembro de uma ilustração também, de um cavalo, né? Que um fazendeiro, melhor dizendo, ele tinha um cavalo, e aquele cavalo, toda vez que ele montava no cavalo, o cavalo derrubava ele. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, ele acabava no chão, e ele foi pegando uma ira, uma raiva, né? Daquele, como diz o nordestino, que foi agarrando raiva. E aí um dia ele resolveu matar o cavalo. Ele falou, eu vou acabar com esse cavalo. Se esse cavalo me derrubar mais uma vez, eu vou enterrar ele vivo. Não vou nem matar, vou enterrar vivo para ele morrer, né? Debaixo da terra. E aí um dia o cavalo derrubou ele foi lá e cumpriu. E ele cavou um buraco suficiente para enterrar o cavalo, jogou o cavalo lá dentro e começou a pegou a pá, né, e começou a jogar a terra para poder cobrir o cavalo. Só que o que acontece? Cada vez que ele jogava uma pasada de terra sobre o cavalo se debatia e pisava em cima da terra. Ele jogava outro, o cavalo se debatia e pisava sobre aquela terra. O que aconteceu? O cavalo é uma lição para nós nessa história. Por quê? Porque o cavalo pegou aquilo que estavam lançando contra ele, fez daquilo degraus para ele subir até que ele chegou no nível de sair do buraco. Amém? Então fica essa lição dessa ilustração também para a gente poder continuar. Missionária Leomária, Mateus 5, 21. 25, tá? Eu falei 21? 21, 25. 25. Uhum. Isso. Amém. Mateus 5, do 21 ao 25. Aham. Tá me ouvindo bem? Tô Sim. ouvindo bem. A palavra do Senhor diz assim. Tá me ouvindo bem? Amém. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltará a fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho,
para que o adversário não te entregues ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, Então, e que seja esse recolhido texto de à Mateus, prisão. né, 5, a gente Amém. costuma fazer bastante a citação dele, né, por algumas razões. Primeiro, porque aí Jesus está ensinando que você não precisa, nós, né, não precisamos matar alguém para entrar em juízo, né, em julgamento aí em relação a um homicídio. A partir do momento que você tem a raiva, o ódio, a ira quanto a um irmão, alguém da sua casa, do seu trabalho, de qualquer local, mas assim, a partir do momento que você tem esse sentimento, já é, aos olhos de Deus, já é considerado homicídio. Então, na verdade, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados, né, pelas nossas obras, mas também pelas intenções do coração. Então, quando no coração você não foi lá e matou a pessoa, né, não deu um tiro, não esfaqueou, nada assim. Mas o sentimento da ira, da raiva, do ódio pelo seu irmão, ele é comparado pela palavra de Deus aí, na mesma proporção a um homicídio. Então, se você odeia, se você tem raiva, se você tem ódio, se você irou-se, né, ou costuma irar-se aí em relação a alguém, você precisa esvaziar o teu coração, chegar nessa pessoa, pedir perdão, fazer com que a sua fé seja viva, uma fé com obras em relação a isso aí. A outra coisa que fala aí que é muito importante a gente sempre relembrar, a questão da oferta. Ou seja, se esse sentimento homicida da raiva, da ira e do ódio está no coração, não adianta você levar a sua oferta, porque ela não vai ser recebida. Na verdade, ela não vai produzir diante de Deus. Aí, são coisas que a gente precisa estar sempre analisando, porque, às vezes, como na igreja lá, a gente ministra, né? A sua oferta, e a palavra de Deus dá base para isso realmente, a oferta, perdão, ela funciona como uma semente diante de Deus que você lança mediante a fé. Deus recebe aquela importância, seja qual o valor que foi entregue, seja qual for o valor, aquele valor da tua oferta Deus recebe olhando para o teu coração. E Deus vai receber isso como uma semente. Se o teu coração for bom, né? Se o coração que está por trás da oferta for aceitável, agradável a Deus, Deus vai pegar aquela oferta, receber como semente e Ele vai multiplicar e te dar colheita sobre ela. Mas aqui, o texto de Mateus 5, ele está dizendo o seguinte, que se o meu coração não estiver limpo em relação aos meus irmãos, ou seja, se eu não estiver em comunhão com todos os meus irmãos, as pessoas à minha volta, que me cercam no dia a dia, não adianta eu pegar aquela oferta e levar, porque Deus não vai receber como semente e automaticamente não vai multiplicar. Ou seja, você vai lançar um valor, uma importância em dinheiro, da qual você não vai ter retorno. Por isso que muitas vezes, né, eu já tive situação de pessoas me perguntarem, falar assim, poxa, mas eu dizimo certinho, eu oferto certinho, por que eu não estou prosperando? Por que as coisas não estão acontecendo? Então, aí vai nos levar ao quê? Olhar primeiro o nosso coração, antes de chegar diante do oficial, antes de chegar diante do juiz, antes de ser encarcerado. E tudo isso, Jesus está fazendo uma menção, uma referência ao juízo que nós vamos passar, ao julgamento que nós vamos passar, né, pelos nossos atos, até ser encarcerado, que é conduzido ao inferno. Então, na verdade, tudo aí está fazendo um apontamento para aquilo que virá a nível de juízo sobre aqueles que não têm o seu coração puro, o seu coração limpo diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então, a ira, ela é nociva para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. E tem que lembrar também que tanto a ira como a raiva, aí, né? A raiva como a ira, subindo de nível aí, no sentido mais violento, pode gerar grandes males, não só para nós, mas também para terceiros, né? Para outras pessoas que são acometidas. Cada um desses pontos que a gente está falando nesses encontros, né? Que são os 10 itens ali, os 10 mais, e a gente vai continuar falando sobre eles a cada encontro, até liquidar todos, precisam ser vencidos, precisam ser superados. Cada um desses pontos são condenados pela palavra de Deus e são coisas que a gente precisa, o mais rápido possível, tirar das nossas vidas, né? Tirar da nossa maneira de proceder. Então aqui, esse slide ele vai dar algumas receitas aí, né? Inclusive através de textos bíblicos. E vai dizer assim, né? Como livrar-nos da ira? Como que eu me livro? De repente você é uma pessoa, um Pedro aí, né? Qualquer coisa está puxando da espada, cortando a orelha. Como que eu me livro disso? Primeiro, devemos nos despojar do velho homem com seus feitos e revestir-nos do novo. Eu acho que todo encontro dentro desse assunto, eu vou citar mais uma vez Nicodemos, né? Que aquilo que Jesus deu de instrução para Nicodemos, que a gente precisa nascer de novo. É o caminho, né? Nós precisamos ter isso firme no nosso pensamento, no nosso entendimento. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, eu até estava meditando sobre isso hoje, quando eu estava preparando algumas coisas para essa hora. Se a gente pensar, o que é nascer de novo? Né? Nascer da água do Espírito, tudo bem. Nicodemos, ele faz um questionamento para Jesus, como que eu, sendo um homem velho, vou conseguir voltar para o ventre da minha mãe?
Mas o que ele não entendia, embora ele fosse conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, o que ele não entendia e que nós precisamos entender é que o nascer de alguém não requer nenhum esforço desse alguém. Né? Na verdade, ou seja, para você entender o que eu estou dizendo, o que uma pessoa precisa, uma criança, né, precisa fazer para ela nascer? Qual que é a participação? Qual que é o esforço dela? O que uma criança precisa, né, da parte dela, do lado dela, o que ela precisa fazer para nascer? Absolutamente nada. Até porque uma criança não sabe fazer nada. A única coisa que ela tem, que ela traz nela mesma, é a dependência do organismo da mãe para ser gerado, né, da semente do pai. E quando ela vem ao mundo, ela continua dependendo. Ela continua na dependência. Quando a gente pensa em dependência, a gente vai entender Jesus dizendo que o perfeito louvor vem das crianças de colo, né, dos pequeninos. E que o reino dos céus será feito, né, ou é feito, de pessoas como crianças. Tem que ser como criança. E isso nos leva ao entendimento de dependência. Para eu poder vencer a minha carne, morrer o velho homem, matar, né, o velho homem, e renascer em Cristo, renascer da água e do Espírito, eu não preciso fazer nada de mim, mas eu preciso aprender a depender dele e deixar que ele governe. Um dia, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é exatamente isso que a gente estava dizendo. Mas muitas vezes a gente diz, só que leva tempo sem fazer. Quando eu digo que ele é Senhor da minha vida, eu estou dizendo assim, ó, o Senhor quem governa agora, o Senhor que vai dizer como eu devo falar, como eu devo viver, o que eu devo comer, como eu devo tratar o meu cônjuge, como eu devo tratar meus filhos, meus pais. É o Senhor agora, é o teu senhorio na minha vida. Eu vou simplesmente renunciar de tudo aquilo que eu sabia ou achava que entendia, e eu vou deixar o Senhor governar agora através do teu Espírito, através da tua palavra, do manual da vida, para dizer como eu devo proceder. E eu vou só fazer o quê? Ó, depender. Vou me lançar nos teus braços e vou depender do Senhor. O Senhor quer me levar para a direita, o Senhor leva. O Senhor quer me levar para a esquerda, o Senhor leva. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, nem ele mesmo, porque ele está na dispensação, ele está à disposição nas mãos do Senhor, e é o Senhor quem conduz, quem governa, quem dá as palavras, quem dá a direção. Então é um morrer para si mesmo, é esvaziar-se. Então devemos nos despojar do velho homem, com seus feitos, e transferir-nos do novo, né? Sair do velho, abandonar o velho e entrar revestir do novo homem. Devemos fazer morrer pelo Espírito as obras da carne. Então, cada vez que incorrermos neste pecado, devemos confessá-lo sem deixar o templo. E devemos reconciliar-nos com as pessoas afetadas pela nossa ira, pela nossa raiva, e com Deus, porque de outro modo a nossa comunhão fica prejudicada. Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Romanos 8,13, 1 João 1,9, 1 Timóteo, né? Vamos na ordem aqui. Romanos 8,13 diz assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha isso. Então, tudo que eu faço na carne, quem semeia na carne colhe corrupção, quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Tudo aquilo que a gente faz movido pela carne, gerando na carne, né? Sendo influenciado na carne, vai nos conduzir à morte espiritual e até mesmo a um risco de morte eterna. Aquilo que a gente faz voltado para o Espírito vai nos levar a uma vida espiritual avivada nesse mundo, nesse tempo, e ainda nos conduzir para a vida eterna. 1 João 1,9 também diz assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui entra uma coisa muito importante, que é limpar a casa, né? Limpar a casa do Espírito Santo, porque nós somos templo e habitação dele, colocando toda a sujeira, colocando o lixo para fora, não deixando acumular, para que a nossa comunhão não fique prejudicada. E aí, 1 Timóteo 2,8, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente tenha as mãos limpas, mãos santas, para poder levantar em adoração em todo o tempo, em todos os lugares, né? Orando, abençoando, liberando bênção, fazendo da nossa boca uma fonte de vida, ao invés de palavras de ira, de cólera, né? Mas usando a nossa boca para liberar palavras de bênção. E até mesmo nós precisamos nos doutrinar, até mesmo sobre aquelas pessoas que geram esse sentimento de ira, de raiva, muitas vezes na gente, aprender quando abrir a boca ao invés de pecar, né? Você se ira, mas abriu a boca você não peca, você abençoa. E aí Jesus ensinou o quê? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Amém? Porque
sem ira, né? No caso, vivendo sem ira, sem discussões. Amém? Amém. A gente precisa aprender a viver assim, em paz com Deus, em paz com todos. Tem um texto de Hebreus, ele diz assim, sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus, né? Sem a paz com todos e a santificação ninguém verá a Deus. 1 Pedro 3,7 também tem um texto interessante para a gente finalizar esse slide, que diz assim, a respeito dos casamentos, dos casais, né? Igualmente, vós maridos, vivei com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui é forte, por quê? Da mesma maneira como eu citei aqui, a gente leu, onde Jesus fala sobre a oferta, né? Onde a Bíblia fala sobre a oferta, que a sua oferta não é recebida, a sua semente não vai multiplicar, não vai gerar frutos, colheita para a sua vida, se você não estiver em comunhão com os irmãos ao seu redor, as pessoas à sua volta. Da mesma maneira que Pedro ele coloca uma instrução para os casais. Se o marido não trata bem a esposa, não estiver em comunhão com a esposa, não só a oferta dele não vai ser recebida diante de Deus, como as suas orações ficam impedidas. É como se chegasse no teto, batesse e voltasse, né? Amém? Então é muito sério essa questão. E para encerrar, a gente tem aqui a atitude correspondente a um discípulo. Porque a gente tem que lembrar que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E tanto Jesus como que se entregou, se sacrificou por nós, como o mundo à nossa volta espera, sinceramente, que nós tenhamos as mesmas atitudes, né, características, a mesma maneira de proceder que há em Jesus Cristo até hoje lá à direita do Pai. Então, olha só, a atitude correspondente a um discípulo. Vou encerrar com esse slide. O fruto do Espírito é o amor, paz, paciência, benignidade, bondade. Então, olha só, a atitude correspondente a um discípulo. Nós somos discípulos, amém? E a gente precisa ter a atitude condizente a um discípulo de Jesus. Né? Todas as pessoas que estão à nossa volta, que olham para a nossa conduta, esperam de nós que a gente tenha as mesmas características aí, que a gente tenha a mesma condição, né, de Jesus Cristo, como se fosse Ele. Porque, na verdade, aquilo que Ele expressou e que a gente aprende e recebe através do Espírito Santo, a gente precisa expressar também. Então, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, ele vai concorrer na nossa vida com os frutos da carne. Que a carne guerreia, né, para não nos deixar expressar esses itens do fruto do Espírito. Mas que a gente precisa se encher, estudar, memorizar, gravar isso e falar assim, não, eu preciso manifestar, corresponder como um discípulo de Jesus, eu preciso expressar amor, a paz, a paciência, todos esses itens, né, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, porque eu sou um discípulo. E quando as pessoas olham para mim, tem que encontrar essas características. O Espírito Santo, ele opera em nossas vidas, transformando o nosso caráter, a fim de que sejamos semelhantes a Cristo. 2 Coríntios 3:18 diz assim, em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E habita na presença dele, se relaciona com ele, onde a glória dele nos envolve, nós somos aí aperfeiçoados, mais e mais a nos tornarmos, né, a semelhança de Jesus Cristo. E esse é o alvo, né? Ele é um modelo perfeito, e a gente tem que, a nossa trajetória, a carreira que a gente corre aí, que Paulo cita, né, guardando a fé, é justamente olhando para o alvo, olhando para o modelo de Jesus e reproduzindo como um espelho. Eu olho para ele que tem a perfeição, que tem o caráter, né, íntegro, que tem traços de obediência, de fidelidade, de temor a Deus, de servo, né, de serviço, de servir ao próximo. Então eu olho para ele, pego todos os atributos e agora eu pego isso como se eu estivesse olhando no espelho, coloco dentro de mim, né, trago para a minha vida a partir da oração, pedindo auxílio ao Espírito Santo, conhecendo mais e mais o Senhor através da palavra, para que aquilo possa se refletir agora da minha vida na vida de outras pessoas. 2 Timóteo 2:24 também diz assim, né, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Então olha isso, o que a gente precisa ser, irmãos? A gente precisa ser paciente, precisa ser amável, precisa ser temperante, manso, benigno, gentil. Devemos reagir com amor, ainda que seja frente às injustiças. Né? Eu vou terminar com o texto que está em 1 Pedro 3:8-18. Né? A conclusão é uma só. Nós precisamos morrer para as coisas da carne, para que o Espírito seja glorificado e a gente possa ser com mão limpa
coração puro, né? Como a gente citou aqui, um canal limpo, aonde o Espírito de Deus possa fluir e o poder de Deus possa também descer para alcançar vidas, né? Pessoas, casamentos serem restaurados, pessoas sendo curadas, outros recebendo direção através de palavras de conhecimento, o receber dons e tudo. Então eu vislumbro assim, né? Eu imagino, eu queria que você tentasse visualizar dessa maneira, como se fosse um tubo, né? Um cano, e aqui eu já estou encerrando, que já deu nosso horário. Mas eu queria que você imaginasse, ficasse com essa imagem de um tubo, como que um cano, né? Imagina um cano de PVC, de 500, né? Um tubão, mas que ele está obstruído ainda por algumas coisas, talvez, tem alguns impedimentos, algumas coisas da carne que impedem o fluir de Deus através dele. Né? O derramamento dos dons espirituais impede que Deus use você como um canal para liberar, através de você, usar você como uma fonte, né? Para liberar aquilo que ele tem para liberar sobre vidas, inclusive a tua. Então, a gente precisa limpar esse canal o mais rápido possível, né? Vencer a carne através do jejum, vencer essas coisas ainda, os vícios, né? As inclinações que tem a algumas coisas, como a própria ira aqui, a imoralidade sexual e outras coisas, algumas que já foram citadas, as outras que ainda vamos citar, mas tem essa imagem de um tubo que precisa ser limpo, para que a glória de Deus possa alcançar outros através desse canal que é você, a sua vida é a minha vida, para a glória de Deus.